Irmãos, por favor, abram suas Bíblias no Salmo de número 27. Está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar a guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei o Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a presença do Senhor, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não me rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Deus, é a tua palavra que foi lida. Ela não precisa de um expositor, porque o teu Espírito, ele é suficiente em si mesmo para iluminá-la, Senhor Deus, nos corações. Quem sou eu, Deus, para abrir o teu santo livro? Se contemplo diante da tua grandeza e da tua majestade, Senhor Deus, o teu poder, e vejo todas as minhas fraquezas e fragilidades. Sou teu servo por graça. O Senhor quis, nos dias eternos, Senhor Deus, me escolher em Cristo Jesus, e assim o Senhor o fez. Sobre ninguém, Senhor Deus, estou, não me diferencio de ninguém que aqui está, sou um pecador no ajuntamento solene, como todos os outros que aqui estão, com uma responsabilidade diferente apenas, de expor as verdades dos céus. Não deixe, pois, então, que as minhas imperfeições, elas venham atrapalhar o teu povo escolhido de ser edificado nesta noite. Concede graça aos teus santos. Abençoe, Senhor Deus, os corações que estão travados, destrava-os, quebranta-os. Que o teu Espírito Santo, Deus, com poder e força, se os corações estiverem, Senhor Deus, fechados pela soberba e pela arrogância, que o Senhor, Deus, então derrube os muros, Deus, mas chegue nos corações dos teus eleitos nesta noite. Abre os olhos dos corações, ilumina-os, Deus. Os faz entender, Deus, que estar na tua casa, estar na tua presença, é a melhor coisa que existe. Não existe lugar semelhante ao estar diante do trono da graça do Senhor. Auxilie o teu povo e nos auxilie no entendimento da tua palavra. Esta é a nossa oração, no nome bendito de Jesus. Amém. Esse salmo revela o forte desejo de Davi de gozar da comunhão com Deus. A nossa confissão de fé tem um capítulo exclusivo para falar sobre a comunhão dos santos. Davi está anelando estar na presença de Deus, e o versículo de número 4 vai mostrar esse pedido dele, esse desejo de estar na casa do Senhor, de participar das coisas santas de Deus.
esse desejo de desfrutar daquele que é excelente, daquele que está sobre todas as coisas. Esse é o anelo do coração de Davi. Esse é o desejo do coração de Davi. Esse salmo vai nos sugerir algumas coisas, vai nos motivar a buscar outras. Esse salmo vai nos ensinar algumas características a respeito dos nossos inimigos, daqueles que são sujos como a carne, como Satanás e como o mundo. Esse salmo vai nos ensinar a ter postura para esperar a intervenção de Deus. Mas esse salmo, na sua síntese principal, é um desejo do salmista em estar na presença do Senhor. Vejamos, pois, o desejo pela presença de Deus. Davi deposita, em primeiro lugar, sua confiança no Senhor, e por isso tem confiança mesmo quando enfrenta os seus inimigos. A confiança de Davi, ela está posta em Yahvé, no Deus Todo-Poderoso, naquele que criou os céus, naquele que criou a terra, naquele que desbaratou os inimigos na terra de Canaã, naquele que tomou a terra e deu ao povo. A confiança de Davi está no Deus de Abraão, está no Deus de Isaac, está no Deus de Jacó, naquele Deus que estabeleceu a lei, que se prendeu a ela. É nesse Deus, é no Deus que abriu o Mar Vermelho, é no Deus que abriu o Jordão, é no Deus que repreendeu a muitos homens no decorrer da história, homens que não puderam se sobrepor diante daquele que era de fato todo-poderoso. Então a confiança de Davi está em Deus, está em Yahvé. Ele diz: o Senhor, Ele é a minha luz, o Senhor, Ele é a minha salvação. Então você vai observar que a confiança de Davi está completamente depositada em Jeová, em Yahvé. E ele diz a respeito de Yahvé: Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. E ele indaga, ele pergunta: a quem temerei? De quem terei medo se esse Deus Todo-Poderoso, Ele está do meu lado? Se Ele é quem me salvou, se Ele é quem me tirou de detrás dos rebanhos, se foi Ele quem me trouxe até aqui, a quem temerei? Se você pega a história de Davi, você vai ver que ele era um menino insignificante. Era insignificante. Se você pega Davi, você vai perceber que ele está por detrás dos rebanhos. Os irmãos de Davi, eles tinham destaque, eles eram homens de guerra. E é Deus quem conduz Davi no decorrer da história, através dos seus decretos eternos. Deus conduz Davi a ser um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia que tudo que ele havia conquistado era fruto da graça de Yahvé, da bondade do Senhor. Foi Deus quem deu a graça a ele de levantar uma funda e atirar naquele gigante chamado Golias, mas foi Deus quem o derrubou. Ele sabia quem estava do lado dele. Ele diz: o Senhor, Yahvé, é a minha luz. Yahvé é a minha salvação. Então ele pergunta: quem temerei medo? Depois ele fala: Ele é a fortaleza da minha vida. Ele é a minha fortaleza. É nele que eu me escondo. E ele torna a indagar: a quem temerei? Se você pega o texto de Romanos 8, você vai ver algo semelhante dito por Paulo, quando ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Então a presença de Deus para Davi era uma garantia de vitória. Era uma garantia de que ele iria chegar no destino para o qual ele foi chamado. Ele não chegaria pelos seus méritos, mas ele chegaria por causa da graça de Deus. Ele enfrentaria o inimigo, e o inimigo cairia, porque Deus estava com ele. O braço valoroso de Deus estava posicionado do lado de Davi. Então ele pergunta: de quem terei medo? Então ele descreve a derrocada dos seus inimigos no versículo 3, dê uma olhada no versículo 3, e ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará, o meu coração não terá medo, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim a minha confiança será constante. A minha confiança estará em Yahvé.
se exércitos se acamparem, se os inimigos se voltarem contra mim, se eles armarem ciladas, eu tenho plena certeza de que a minha confiança posta no Senhor, ela não será frustrada. Não será frustrada. A depender de quem você crê, isso fará toda a diferença na sua jornada aqui na terra e no seu relacionamento com Deus. Eu não sei em quem você crê. Eu não sei em quem você tem colocado a sua confiança. Eu não sei em quem você tem depositado a sua esperança. Mas a depender em quem você coloca, você pode chegar feliz ao fim da sua jornada, ou você pode chegar extremamente destruído no final da sua jornada. Se a sua confiança estiver no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor dos céus, a Bíblia lhe garante que você de fato vai chegar no final da sua jornada com sucesso, bem-sucedido. E uma das formas de você demonstrar a sua confiança no Senhor é quando tudo está adverso, quando tudo está contrário, e você não se desvia da palavra de Deus nem para a direita e nem para a esquerda. É quando você marcha, quando a tempestade dá no barco, quando as ondas se agigantam, você permanece firmado no Senhor. Você sabe que aquele que estabeleceu os propósitos, ele não vai frustrar aquilo mesmo que ele estabeleceu. Ele está preso à sua própria palavra. Então você não vacila na sua confiança. Mesmo que o inimigo ele se levante contra você, mesmo que ele arme emboscada contra você, você sabe em quem você tem crido. E você continua marchando, esperando a recompensa e a proteção daquele que está ao seu lado e que não lhe deixa jamais. A sua esperança está em quem? No Senhor dos céus? A sua confiança está no Senhor dos céus? Ou a sua confiança está nas suas habilidades? Aquilo que você é? Imagine Davi era rei, poderoso em guerra, extremamente habilidoso com as suas armas. Mas ele diz, a minha dependência, a minha confiança, ela está no Senhor. Eu não sei o que você vai enfrentar, quais são os inimigos que você vai enfrentar. Mas eu quero lhe dizer, se você quer ter vitória, se você quer ser bem-sucedido, você precisa confiar no Senhor dos céus. Naquele que lhe fez, naquele que lhe conhece, sabe dos seus medos, conhece as suas fragilidades, sabe todos os seus temores, sabe quando você chora, sabe quando você ri, sabe quando você padece e diz que não vai conseguir. É Ele quem lhe conduz, porque o poder dele se aperfeiçoa exatamente quando nós estamos fracos. Ele é poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Segunda situação está no versículo 4. Davi então revela o seu desejo singular. O desejo dela era a comunhão constante com Deus, o privilégio de contemplar a beleza do Senhor. Vocês podem ver alguns aspectos desses desejos de Davi aqui no seu pedido, na sua busca. Havia um desejo no coração dele e ele vai revelar esse desejo. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor e empreenderei esforços, e eu a buscarei. Eu vou empreender esforços. Eu vou pedir. Mas eu não vou apenas pedir. Eu vou empreender esforços. Eu vou buscar. E o anelo dele, ele estava objetivando de forma clara. Então ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O que é que ele pede? Que eu possa morar na casa do Senhor alguns dias da minha vida. Não. Todos os dias da sua vida. Alguns dias ele estava passando no palácio. Alguns dias ele estava passando na terra dos viventes. O que ele estava pedindo ao Senhor é que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Esse era o desejo do coração dele. E por esse desejo ele estava disposto a trabalhar.
Ele não recebeu uma salvação, ele não foi alcançado pela luz divina para apenas ficar ali quieto e sossegado. Ele tinha desejo, ele tinha aspirações no coração. Ele estava buscando então essas aspirações, buscando estar na presença do Senhor todos os dias da vida dele, para contemplar a beleza, a majestade do Senhor e também meditar no seu santo templo. Eu penso que Davi se vestia bem, irmãos. Eu penso que era um homem de trajes muito lindos, bem vestido. Era um ruivo de 1,85 m, por certo, um homem de destaque na sua corte. E esse homem era algo de espetacular em vestimenta para aqueles que o viam. Mas não é assim. Ele está vendo que Deus, George, está bem acima dele. A beleza de Deus é diferente. Aquilo que as pessoas viam iria desvanecer, iria passar. Mas ele queria ver Deus. Todas as belezas que ele, por certo, viu como rei, não se comparava à beleza da majestade divina. E o desejo de Davi, o anelo de Davi, a busca de Davi, era para estar na presença do Senhor, para meditar no Senhor, para pensar no Senhor. Esse era o desejo do coração de Davi. Pensar na sua justiça, pensar na sua majestade, pensar na sua grandeza, pensar na sua bondade. Davi queria pensar em Deus. O coração de Davi estava cheio desse anelo, desse desejo. Ele não queria guerras. Ele não estava contente com as festas do palácio. O que ele queria era estar na presença de Deus. O anelo de Davi era Deus. A riqueza de Davi era Deus. Entende, queridos? Deus. Não eram as futilidades da vida. Não era o comer, o beber e o vestir. Era Deus. Um crente apaixonado por Deus. Que orava a Deus. Que buscava a Deus. Um crente que respirava a Deus. Já como adolescente era assim. E foi ficando velho e ficando mais apaixonado por Deus. Ele sempre foi assim. Menino diferente. Por isso foi escolhido pela graça soberana de Deus. Ele não perdeu com todo o poderio que lhe chegou às mãos o anelo por Deus. O desejo de estar na casa do Senhor. Talvez você esteja aí na internet, porque você perdeu o anelo de estar na casa do Senhor. Eu só pensava nisso quando eu estava estudando. Desculpe, mas era isso que eu pensava. Talvez o seu coração já não anele mais em estar na casa de Deus. Talvez alguma coisa, talvez na própria comunhão dos santos, roubou esse seu anelo, esse seu desejo. Não deveria roubar, porque Deus é maior do que todas as coisas, do que todas as circunstâncias. Deus está acima de tudo e Deus está acima de todos. E os problemas desta vida não podem roubar o anelo que Deus colocou no nosso coração de desejarmos os céus, de desejarmos a presença de Deus. O foco do crente é os céus. O autor e consumador da vida do crente é Jesus. As coisas deste mundo não podem roubar o nosso desejo de estar na presença de Deus, de orarmos, de lermos a Bíblia, de exalarmos o bom perfume de Deus. Aqueles que estão perdidos, mas só exalam o perfume de Deus, aqueles que andam coladinhos com Deus. Ele transmite o seu bom perfume. Aquele que lê a sua boa e poderosa palavra. Somente esses. O desejo está lá. Deus o pôs. Responsabilidade de Davi agora buscar, incessantemente buscar
a presença do Senhor. Você tem feito isso? Você tem buscado a presença do Senhor? Ou as concupiscências, os desejos, lhe roubaram esse desejo de estar na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você orou a Deus com o coração reverente, sentindo prazer em Deus, dizendo: Deus, o Senhor tem me dado tanto, o Senhor tem me dado tanto, e o fato de estar aqui na tua casa é um dos maiores presentes que um homem poderia receber, se não o maior, Senhor. Está na tua casa. Tantos problemas enfrentei durante toda esta minha vida, e ninguém conseguiu me roubar da tua poderosa mão. Ninguém tirou a boa semente do meu coração. E você rega essa semente. E quando vem os dias maus, você rega a semente. E quando você chora, você rega com lágrimas. E quando você está feliz, você rega com alegria. Porque esse desejo, ele não pode arrefecer em nossos corações. Ele precisa estar vivo e constante. O desejo de estar na presença de Deus. Às vezes queremos estar na presença dos poderosos e não desejamos estar na presença de Deus. Fazemos coisas para os homens mortais verem, mas não fazemos para que Deus se agrade de nós. Temos necessidade de aparecer. Temos necessidade de nos exibir aos homens e mostrar as nossas habilidades. Mas não mostramos a Deus a nossa simplicidade de orar, a nossa matutice de dizer: Deus, eu nem sei orar como convém, mas me aceite na tua presença. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero entrar nos céus, Deus, apesar das minhas limitações. Eu quero estar todos os dias na tua presença, cultuando ao Senhor, trabalhando para o Senhor em culto eternamente. Esse é o desejo de Davi. Mas na frente vocês então vão perceber Davi sendo alvo da proteção de Deus. Deus o protege, Deus exalta ele, e este então em troca lhe rende gratidão e louvor. E eu não tinha como não pensar no pastor Itamar com essa expressão gratidão e louvor. É uma expressão dele, eu coloquei ela aqui. Deus protege, exalta o seu servo, e esse então retribui com gratidão e louvor a Deus. Vejamos aí os versículos de número 5. Pois no dia da adversidade, ele está prendendo esse versículo ao versículo 4, ele diz: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei o Senhor. O que Davi experimenta no dia da adversidade? O que é que Davi experimenta no dia de adversidade por desejar estar na presença do Senhor? Por ter esse anelo, ele experimenta o Senhor como sendo o seu abrigo. Você vai ver aí no texto sagrado, Deus se torna o abrigo de Davi. O Senhor lhe dá asilo e acolhe a ele no recôndito do seu tabernáculo. O Senhor o coloca acima dos seus inimigos. Como gratidão a Deus por todos os seus feitos, Davi então se dá ao Senhor em culto vivo, santo e agradável a Deus. E ele vai dizer: e ainda que o meu pai e a minha mãe, se porventura o meu pai e a minha mãe me deixar abandonado, Deus me dará asilo. E essa é uma palavra muito constante no dia a dia de Davi. Ele sabia que muitas pessoas buscavam asilo político no seu reino. E ele amparava, ele cuidava. Ainda que aquelas pessoas mais próximas de mim, elas me abandonem, elas me deixem sozinho, o Senhor, Ele vai me abrigar, o Senhor vai me proteger. A Ele então retribuirei com salmos, cantarei a sua majestade, falarei para as pessoas dos seus grandes feitos. Um crente, missionário, evangelizador,
não era apenas o desejo de estar na casa do Senhor, de meditar no seu santo templo, mas ele também estava dizendo que ele iria pregar o evangelho, salmodiar. Ele iria cantar. Ele já faz isso quando ele volta de uma guerra. E a filha de Saul fica enfurecida. Davi tinha esse hábito de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus lhe dava. Estive aqui alguns dias atrás, vai fazer 15 dias na próxima quarta-feira, e eu destaquei com o presbítero Venâncio, não poderia ser diferente, uma das melhores e maiores mensagens em oratória e precisão a respeito de gratidão, aqui no púlpito desta igreja. E não falo isso por bajulação, primeiro que não sou bajulador, foi porque foi a palavra de Deus e foi muito boa. Nos falta corações gratos, irmãos. Nós somos reclamões de tudo. O pessoal reclama de artrose e reclama de artrite. Mas se você perguntar se essas pessoas querem morrer, elas não querem morrer para ir para o céu. É incrível. As pessoas reclamam de tudo. Se tem muita comida, reclamam, porque elas querem mais comida e comidas diferentes. Esse é um hábito do povo de Deus. As pessoas não trazem a marca da gratidão nos corações. Deus alimentava o povo com o pão dos céus. Pão dos céus. E o povo ainda assim reclamava. Parece que Deus é o nosso eterno devedor, irmãos. Nós não nos sentimos devedores de Deus. E isso me apavora como pregador. Uma igreja que não se sente grata a Deus e devedora de Deus. E nós somos devedores da cruz, irmãos. Todos os nossos esforços empreendidos juntos ainda não pagaria o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Deus não deve nada a mim, Deus não deve nada a você. Nós devemos gratidão a Deus por estarmos aqui sobre as nossas próprias pernas. Quando muitos tiveram um dos seus membros amputados durante o dia de hoje, arrancados do seu corpo físico, você tem muito para agradecer a Deus. Ganhei uma casa. Uma casa é muito pequeno diante da salvação conquistada na cruz do Calvário, queridos. Uma cura é muito pequeno diante da grandeza da salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Você fica desesperado atrás de algo que Deus faça na sua vida e não agradece por aquilo que Deus já fez. Isso deveria nos fazer corar de vergonha, tremer diante de Deus, porque somos ingratos. Pois tenha um coração grato do Deus que lhe livrou da fúria do ardiloso inimigo. Satanás, por estar perdido, queria lhe arrastar para a perdição. E Deus, na eternidade, não deu essa permissão a ele. Ele te livrou de passar a eternidade no inferno, distante da graça especial de Cristo Jesus. Ele lhe encaminhou para os céus. Você quer algo maior para agradecer? Não tenho para lhe falar. Não tenho. Me exprima todos esses pastores que aqui estão. E eles não terão algo maior para dizer a vocês, para vocês serem gratos. A salvação das nossas almas, queridos. Isso deveria lhe fazer um missionário ardente, um crente fervoroso, apaixonado por Jesus. Deveria enlouquecer o seu coração e você atravessar os mares, correr para os seminários
e não se importar com a idade, encher a sua sacola de folhetos em gratidão e buscar os eleitos que estão perdidos aí fora, debaixo da sujeira deste mundo, da carne e de Satanás. Gratidão se revela em ação. E uma igreja que não age, uma igreja que não canta, uma igreja que não trabalha, que não proclama, não é grata. Isso tem que sair da teoria, queridos, e ir para a nossa prática. Confiança, proteção, exaltação que Deus deu a ele, retribuído por gratidão. Gratidão. Precisamos de uma igreja grata. Davi, mesmo sentindo-se abandonado pelos homens, pede e busca confiantemente a presença do Senhor. Ele diz: com a minha voz eu clamo. Vejam aí os versículos de número 7. Ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim, responde-me. O meu coração me ocorre. Ele está em um processo de meditação, irmã Raquel. Em um processo de meditação. Então ele diz assim: ao meu coração me ocorre. Ele, por certo, coloca a mão no queixo, pensa. Ao meu coração me ocorre. 2 pontos. Buscai a presença do Senhor. Buscai a presença do Senhor. Aí ele reage diante daquela iluminação do Espírito Santo de Deus. Ele reage. E ele reage dizendo: buscarei, pois, Senhor, a tua... Aí ele começa a dizer: não me escondas, Senhor, a tua face. Não me escondas a tua face. Ele vai dizer: não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampare. Ó Deus da minha salvação. Ele começa falando que Deus é a sua salvação. Então ele lembra novamente. Ele está conturbado. Os inimigos deixou ele como que perdido. Ele disse: uma coisa, eu preciso lembrar. Eu preciso me atinar para isso aqui. A igreja precisa se atinar para a palavra de Deus. A igreja precisa acordar para esta coisa chamada palavra de Deus. Esse instrumento tão precioso que Deus deixou, que é a sua santa e imutável palavra. Nós já não sentimos mais prazer na lei do Senhor e nem nela meditamos dia e noite. A sua faculdade tem lhe roubado de Deus. A internet tem lhe roubado de Deus. O seu trabalho tem lhe roubado das horas de comunhão com Deus. As novelas do canal 11 ou do 4 ou do 5, mas as novelas e os filmes que você loca, o Bahia e o Vitória, que muitos já sabem o resultado de hoje, no dia do Senhor, que deveriam estar corados de vergonha por ter profanado o dia do Senhor. A palavra de Deus precisa ser colocada no centro. Meditar na palavra do Senhor. Domingo à tarde, Faustão. Domingo à tarde, Gugu. Palavra de Deus, nada. É por isso que quando vem as turbulências, o inimigo lhe aperta, você fica louco, louco, louco no meio da guerra. Você não é um soldado preparado pela palavra de Deus para enfrentar a adversidade. Você não está suficientemente treinado. Você não esconde a palavra de Deus no seu coração. Estamos no mês de outubro, chegando quase que no meado do mês de outubro. Você passou o ano todo e não decorou um versículo da palavra de Deus. Você quer vencer que guerra? Que guerra é que você quer vencer? Como você vencerá a guerra? Se diga para Deus: eu sou um fracasso como soldado no meio desta guerra. Eu me envergonho. Você não se alimenta. É por isso que você é raquítico. Quando a coisa aperta, não tem o que o Espírito iluminar na sua mente, não tem nada lá. Você não guardou nada. Como que você vai ser iluminado? Não tem lâmpada no bocal.
A lâmpada, que é a palavra de Deus, não está colocada no bocal. Como que ele vai acender? Você precisa ler a Bíblia. É a maravilhosa palavra de Deus. Ela é bússola orientadora para aqueles que querem morar nos céus. Ela tira tudo que não presta dos nossos corações. E os nossos corações estão cheios de coisas que não prestam. É a palavra de Deus que vai confrontar. Que vai lhe tirar da sua arrogância. Que vai lhe fazer cair da sua soberba. Que vai lhe exaltar entre os príncipes e também lhe tirar do monturo. É a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Não me esconda, Senhor, a tua face. Versículo 10, ele diz: porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Mais uma vez a palavra é asilar mesmo. O Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai me guardar quando isso vier a acontecer. E, por fim, os versículos de número 11 a 14, diz o seguinte, veja os versículos de 11 a 14. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me apertam ou daqueles que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Para não ser vítima da vontade dos inimigos, o servo de Deus busca e segue a vontade do Senhor. Você não quer estar à mercê dos inimigos? Então você deve se submeter à vontade de Deus. Davi então busca orientação no Senhor, busca direcionamento no Senhor. Ele busca direção no Senhor para poder caminhar retamente. Ele quer caminhar para os céus. Então ele diz: Senhor, guia-me, guia-me. Ele busca no Senhor. Ele busca direção no Senhor para poder caminhar retamente por causa dos inimigos que estão à beira do caminho, o apertando e o perseguindo. Você está pensando que você está só? Você sabe quanta influência o mundo exerce sobre nós? Você sabe quantos já tem aquele tal de iPhone, aí não sei o quê? Você sabe onde é que eles veem isso? Internet. Fica bombardeando. Tem pessoas que passam horas e horas buscando esses negocinhos para poder comprar novidades. E se tiver um, eles querem superar o do outro. Vai virando doença. O mundo não é o mundo em si que é o nosso inimigo, é o sistema do mundo. O sistema do mundo tem exercido uma influência muito grande sobre a igreja, na forma de falar, na forma de vestir, na forma de andar, na forma de esquecer de Deus. O sistema do mundo, o mundo tem nos apertado. Satanás, o vendedor mais habilidoso que eu conheço das coisas do mundo, dos pecados que existem no mundo, ele vive aí à nossa volta, buscando alguém para comprar na sua barraca. E tem muitos crentes que compram, porque são clientes assíduos das lojas de Satanás, porque tem um inimigo que dorme com eles dia e noite, que é a nossa carne. Nós temos inimigos que nos espreitam. Os pecados que você comete é por causa dos desejos que estão no seu coração e no meu coração. Nós somos pecadores. E nós precisamos do auxílio de Deus. Precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para resistir ao diabo, para que ele possa fugir de nós. Mas a forma é se sujeitando, se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Primeiro eu me protejo, me humilho, e então Deus me dá a graça de resistir ao diabo. Nós temos inimigos. Característica dos inimigos: são falsos em seus testemunhos, diz o texto. São falsos em seus testemunhos. São terríveis, pois só respiram crueldade. Só respiram crueldade. A nossa carne não é contra a carne, nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades do ar. Você tem uma luta. E você começa vencendo ela com dependência de Deus e oração. Leitura da palavra do Senhor. Não tem outra forma. Não é brigando com as pessoas. É às vezes calando diante das pessoas, para que o nome de Deus seja glorificado. Não é batendo nas pessoas,
mas é muitas vezes pacificando as situações, com palavras de amor, com palavras de paz, com a palavra do Senhor. E por fim, ele conclui esse salmo com a afirmação de fé e esperança, confiante de que verá a bondade de Deus. Da mesma forma que ele termina o Salmo 23, ele termina o Salmo de número 27, falando da bondade, da misericórdia, falando da misericórdia de Deus. Ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não sabemos se o versículo de número 14, ele está falando para ele mesmo, ou se ele está falando para as pessoas depois de consolado, mas ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Ele conclui falando: a quem eu não sei, para quem eu sei. Hoje ele fala para mim, o Espírito de Deus fala para mim. Ele diz que dentro das lutas e provações pelas quais eu passo, nas quais eu vivo, as quais eu enfrento, eu devo ter bom ânimo. Essa é a palavra de Jesus. No mundo passais por aflições, mas uma coisa é proibida para vocês: o desânimo. Tem, pois, bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Palavra de Deus nele. A palavra de Deus é o biotônico de Deus para fortalecer a sua fé. Palavra de Deus todos os dias. E por fim, continue esperando. Você não sabe a hora que Jesus virá para poder te livrar. E você precisa estar firme todos os dias. Você não sabe quantas noites você ainda vai chorar. Mas o choro, ele pode durar uma noite de vários dias, ou de vários anos. Mas você precisa ter esperança que ao amanhecer, o Senhor vai consolar e cuidar da sua causa. Entregue ela na mão do Senhor, descanse no Senhor. E não deixe que as suas lutas, as suas provações, ela venha roubar de você o desejo de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor. Que Deus os abençoe.